Fala, meu povo! Quais as consequências do consumo de pornografia na minha vida? Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como que você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem outras formas de você participar nesse canal. A primeira delas é através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela, a gente coloca devocionais durante a semana para abençoar a sua vida e a sua família. Outra forma de participar é sendo membro desse canal. Sendo membro, você contribui para que essa mensagem que hoje chega a você chegue mais longe. Não deixe de participar. Clica aqui embaixo em Seja Membro. E você pode participar também deixando o seu comentário. Essa participação, cara, é aquela que você mostra se você gostou do GC, que você apresenta de onde você é, de qual que é a sua igreja, qual que é o nome do seu GC, se você tem aprendido, se ficou alguma dúvida. Então, vou te convidar a deixar seu comentário aqui embaixo, que a gente tem uma leitura de comentários no final do vídeo e o seu comentário pode aparecer nos próximos vídeos. Esse assunto ele é muito polêmico, por isso a gente vai ler o texto das Escrituras para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso com relação às obras da carne e como que a gente vai lidar com elas, quais são as consequências delas. O texto que a gente vai falar hoje está em Efésios 5, versículo 11, versículo 12, está falando assim, vou ler para vocês. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Cara, a pornografia é algo que sufoca tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é relacionado àquilo que o Senhor Jesus criou para nós, algo tão sagrado, algo tão maravilhoso que é o sexo, preparado para a gente fazer após o casamento. Não pense, cara, que é algo que vai tratar só o emocional, mas também pode afetar o seu espiritual. A gente pode observar como isso mexe demais com a nossa mente. Pode fazer com que a gente comece a ter uma visão deturpada de tudo aquilo que Deus planejou para nós, uma visão deturpada do sexo, uma comparação irreal daquilo que é a realidade, do que é o sexo. O Salmo 101:3 vai nos lembrar, ele vai falar assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. A pornografia, cara, ela afasta os nossos olhos de Jesus, da luz, daquilo que é puro e nos coloca em direção daquilo que é impuro, daquilo que é sujo, daquilo que é, cara, totalmente contrário aos princípios de Deus. Esse assunto vai levantar algumas perguntas. A primeira dela é: o que é pornografia? Talvez você viva dentro de uma caverna e ainda não saiba o que é. Algo que está tão jogado na nossa cara, mas eu vou te falar agora. No sentido bíblico, é tudo aquilo que afeta o nosso coração, a nossa alma e que, de certa forma, traz pensamentos impuros e erotizados. Vou te dar alguns exemplos. Talvez, não vou nem te dar os exemplos muito explícitos, não. Mas aquela série que você está assistindo, aquele filme que você assiste, aquele filme que parece tão inocente, de repente, sabe aquela piadinha de nossa, mas na hora que minha mãe entrou na sala, apareceu essa cena. Esse tipo de cena aí é uma cena clara de pornografia. Porque eu não quero tratar aqui somente de coisas muito explícitas. Um vídeo pornográfico que é focado na erotização é muito óbvio, né? Fica muito na nossa cara. Uma coisa que a gente precisa ficar atento é com aquilo que não está na nossa cara. Aquilo que está aos poucos chegando na nossa vida, entrando na nossa casa. E assim, esses sinais são os mais perigosos. Pode ter certeza, pornografia não é algo normal ou inofensivo. Pornografia é uma tentativa falha de substituir ou de tampar o buraco vazio que a gente só deveria colocar ali Deus. Aquele vazio que tem o tamanho de Deus. A gente quer, de uma forma errônea, de uma forma completamente que destoa da graça de Deus, tampar esse buraco. A gente quer colocar os nossos prazeres no lugar de Deus. E é isso que a pornografia pavimenta o caminho para a gente tentar fazer. Obviamente não dá certo, porque se um lugar que está faltando Deus, ele só pode ser preenchido por Deus. E se não for Deus, vai faltar alguma coisa sempre. E a gente vai ficar correndo atrás disso, sem nem saber por quê, sem nem saber para quê? Segunda pergunta é: como que a pornografia afeta as nossas relações? A pornografia, ela começa a
criar barreira em nossos relacionamentos. Começa a nos distanciar das pessoas, começa a nos distanciar das relações reais, procurando algo virtual, algo individual. E isso vai nos afetar completamente na nossa vida com Deus. Porque o pecado ele nos separa de Deus. O pecado ele nos dá uma sensação de culpa. E a gente começa a não conseguir mais orar, a não conseguir mais ler a Bíblia, a não conseguir mais levantar as mãos da igreja, a não conseguir mais, fazer nada que nos leve a um caminho espiritual, porque a gente começa a se sentir culpado, a gente começa a se sentir impuro, e de fato, quando nós estamos praticando esse tipo de coisa, nós estamos impuros. Nós estamos mergulhados no pecado. E a gente precisa vigiar para a gente não ficar nessa impureza, para a gente estar purificado. E isso é muito sério que eu estou falando. Porque às vezes você levanta a mão na igreja e o diabo vai te lembrar assim, fala, essa mão aí é aquela? Pode abaixar essa mão, menino? E aí você começa a se sentir acuado. Isso aí que você está fazendo, olha só, não é você que toca na igreja, você tá usando essa mesma mão aí, e de repente isso começa a te travar na sua vida espiritual, isso começa a te travar na sua vida pessoal, isso começa a mexer com a sua mente. Isso também vai refletir demais na nossa relação com as pessoas ao nosso redor. Nossa mente começa a se tornar uma fábrica de besteira. A gente começa a não conseguir ver as pessoas como elas são, mas simplesmente como objetos para a nossa satisfação. E isso é muito errado, cara. Pensa só, a gente tem algumas diretrizes quando a gente vai orar pelas pessoas na igreja. A gente começa a pensar assim, um homem, o ideal é que ore contra um homem, uma mulher contra a mulher. Mas sabe, isso, cara, acontece porque a gente está, de certa forma, infestado de pecado. Por que um homem não poderia orar contra a mulher? A gente sabe por quê, eu não vou precisar explicar nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que você é adulto para saber. Mas a gente está em uma sociedade que um homem não pode mais conversar com a mulher porque a mente dele já não é pura o suficiente para ele ter uma conversa saudável. E isso é um pecado enraizado em nós. E não ache que isso nasceu depois do computador, que isso nasceu depois do smartphone. Isso é um pecado na nossa vida, que está destruindo as nossas relações, que eram para ser relações santas, que eram para ser relações puras. Quando a gente pensa em uma irmã da igreja, deveria ser uma relação de irmã, de família, mas a gente não consegue ter essa pureza. E vamos além, né? Porque hoje em dia a gente tem medo de uma relação de um padrasto com uma afilhada, de um padrasto com um afilhado, de um sobrinho com um tio. Isso tudo é um pecado deturpando a nossa mente. A nossa mente está deturpada pelo pecado. Essa é uma das principais consequências. Isso destrói as nossas relações. Terceira pergunta, e talvez seja a que te trouxe nesse vídeo. Como se livrar da pornografia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está no meio de um problema aqui. Que esse problema ele precisa ser solucionado. O Salmo 32, 3-5 diz assim: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é confessar a Deus a nossa culpa, o nosso pecado, colocar sobre Ele. Deus, eu estou arrependido. Deus, eu não aguento mais viver essa vida. Deus, eu não quero ter mais essa mente, eu quero ter a sua mente. Eu não quero ser mais impuro, eu preciso ser purificado. E eu me recordo aqui daquele homem com lepra, e quando ele chega a Jesus, Jesus pergunta, o que você quer? E aí você pensa assim, o cara está com uma doença, o que ele quer? Ele quer ser curado. Mas ele usa outra palavra para falar para Jesus. Porque naquele tempo, a pessoa que tinha lepra, ela era uma pessoa que era considerada impura. Então ela não conseguia mais se reconectar com Deus. Esse cara chega para Jesus, em vez de falar assim, Jesus, eu quero ser curado, ele vai além. Ele fala assim, Jesus, eu quero ser purificado, purifica-me, Jesus. E talvez seja isso que está faltando na sua vida. Não é simplesmente, Pai, me ajuda a parar com isso. Mas, Senhor, me purifica, limpa a minha mente, limpa o meu coração, coloca o meu coração como o seu coração. Porque assim a gente consegue se aproximar de Deus e se distanciar do pecado. Não, esse pecado, eu quero enfatizar isso, que esse pecado não é diferente dos outros pecados que você comete. E como que você foge do pecado? Tendo a mente de Cristo, tendo o coração de Cristo. Dá-me um coração igual ao teu.
Coração disposto a obedecer. Como que a gente obedece a Deus tendo o coração de Cristo em nós? Além disso, cara, a gente precisa disciplinar nossa mente e nosso coração. A gente precisa evitar situações que vão nos colocar disponíveis, que vai nos colocar mais suscetíveis a sofrer esse tipo de coisa. Se você tem problema com o seu celular, não fica mexendo no seu celular sozinho. Você tem problema com o seu computador, não fica trancando a porta do seu quarto e mexendo no computador sozinho. Se você tem problema com alguma coisa, evite os gatilhos que vão te levar para aquele problema. Filipenses 4:8 nos orienta assim, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, pensem nessas coisas. Eu gosto de falar aqui no canal que ao invés da gente começar a falar assim, ó, eu vou parar de fazer. Igual a gente falou sobre redes sociais, o pessoal perguntando, como que eu faço para mexer menos no Instagram? Eu falei, lê mais a Bíblia, que aí você vai ter menos tempo no Instagram. Tá com dificuldade em tirar o tempo que você gasta na pornografia? Começa a ler mais a Bíblia, ora mais, vai mais para a igreja, convive mais com sua família, conversa mais com sua esposa, conversa mais com seus pais, conversa mais com seus irmãos, com seus amigos, que aí você não vai ter tempo para essas coisas impuras. Comece a pensar e a fazer o que é bom, e as coisas ruins você vai eliminar o tempo para elas. Aquele velho ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Mente vazia, você não pode ficar sozinho com seus pensamentos. Coloca os pensamentos de Cristo na sua mente. Comece a colocar as coisas de Cristo na sua mente. Porque se você ficar sozinho com a sua mente, o seu coração é enganoso, ele vai te levar para o pecado. Como que você foge do pecado? Não fica sozinho com os seus pensamentos. A pornografia, cara, ela nos distancia da nossa identidade de filho de Deus. E a boa notícia que eu te dou é que o Evangelho é capaz de te libertar. O Evangelho é capaz de te transformar. Não fique alarmado também em pessoas que falam assim, cara, se você teve acesso à pornografia, sua vida acabou, sua vida, olha, nunca mais vai ser a mesma. Não, o Evangelho é capaz de te colocar no rumo certo. É te colocar no caminho certo, no caminho que é Jesus. Mas o que você precisa fazer, o primeiro passo é decidir parar com isso, cara. Colocar nas mãos do Senhor, falar, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais suportar essas consequências. E você não precisa. Mas você precisa colocar aos pés do Senhor. Já te falei algumas coisas práticas que você pode fazer, mas eu vou pontuar mais algumas. Mantenha vigilância sobre os seus olhos e pensamentos. Seja intencional em evitar todo tipo de coisa que vai te levar, te dar gatilho. Invista na renovação da sua mente. Comece a pensar nas coisas do Senhor. Comece a mergulhar na palavra do Senhor. Compra uma agenda, cara. Invista no Senhor. Comece a aprender um instrumento. Comece a glorificar. Que a sua vida seja para a glória de Deus. Estabeleça barreiras práticas. Exclua o aplicativo. Se o Instagram está te fazendo pecar, é melhor cortar. Parafraseando o discurso de Jesus, é melhor entrar no reino dos céus sem o Instagram do que ir para o inferno curtindo foto de mulher no Instagram. Envolva-se na comunidade da fé. Vá mais na igreja, participe de um ministério, comece a servir. A gente sabe, quem é da Lagoinha, conhece o tripé da nossa igreja. Você congrega, vai no culto, congrega no culto. Seja cuidado em um GC e sirva através de um ministério. Envolva-se na comunidade de fé. Ocupa sua mente com coisas boas, coisas do alto. E talvez, cara, você tenha alguma dificuldade em solucionar esse problema de formas práticas. Então, procure um profissional, cara. Vai num psicólogo. Se você não está encontrando um psicólogo que vai te ajudar nisso, encontre um psicólogo cristão que vai entender e vai respeitar a sua fé, que você entende que é errado, que você entende que é pecado e que você quer parar com essa prática na sua vida. Procure pessoas que vão te ajudar. Procure pessoas que vão solucionar esse problema com você. Não é vergonhoso você precisar de ir num psicólogo e numa terapia. Isso todas as pessoas deveriam fazer uma terapia, procurar um psicólogo, é muito bom para a nossa mente. E talvez você tenha dificuldade, não sinta vergonha, não se sinta acanhado. Saiba que você é um cristão que busca a santidade, que busca a renovação da sua mente. E, cara, buscar os meios medicinais, ir no psicólogo, procurar
Cara, isso faz parte do nosso processo. Da mesma forma que você sentar, fazer um cronograma e começar a seguir esse cronograma, da mesma forma que você quer mexer no seu corpo e você vai no nutricionista, você ir no psicólogo é muito importante. A importância é a mesma, porque você está cuidando da sua mente. Não pense que uma coisa está separada da outra. E para finalizar, eu quero que você fique com a 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que você precisa fazer é confiar no Senhor. Então confia no Senhor, mas Ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da nossa leitura de comentários. Se você quer que o seu comentário seja lido aqui, deixa ele aqui embaixo, que nos próximos vídeos a gente vai ler o seu comentário. O primeiro comentário aqui é do André Luiz, ele está falando assim: Deus abençoe, irmão. Obrigado pela força. Um abraço, GC Hermínio Bueno, Lagoinha, Mogi Guaçu. Pessoal, Deus abençoe vocês aí da Lagoinha, Mogi Guaçu, GC Hermínio Bueno. André, um grande abraço, muito obrigado por participar aqui do canal, que Deus continue abençoando a sua vida e vamos pra cima, meu irmão. A Jurema Leão tá falando assim: gosto muito dos estudos. Jurema, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, eu tenho certeza, fique com a gente até o final do ano, que a gente vai mergulhar ainda mais aqui na Palavra de Deus. Tem aqui daqui Mico Michele também, tá falando assim, ó: bom dia, irmão, a paz do Senhor Jesus, sou da Lagoinha Vespasiano, GC Moriá, sempre gosto de ver seus vídeos antes. Muito obrigado, Michele, por assistir, eu tenho certeza, eu fico muito feliz por poder estar te ajudando antes do GC, dar aquela clareada no estudo, e indica pra galera do GC, pessoal. Pega esse link, manda no grupo do seu GC. É muito bom quando a gente chega no GC e tá todo mundo afinadinho, conhecendo o assunto, pronto para conversar. A gente conversa que a gente nem vê a hora passar. A GC é bom demais, gente. Vou ficar com essa aqui com vocês, hein? Indica o vídeo aí, manda em todos os grupos, manda no Instagram, manda para todo mundo, gente. Tenho certeza que quando a gente chegar afinadinho no GC, o negócio fica lindo de ver. Então vamos para cima, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por participar do canal e vamos para cima.